Vamos então continuar aqui. Nós vamos ver o item 24, os satélites. Perdoem ainda a voz que ainda não voltou ao normal. Antes que as massas planetárias houvessem atingido um grau de resfriamento suficiente para operar sua solidificação, massas menores, verdadeiros globos líquidos no qual a força centrífuga é maior, em virtude das mesmas leis, adquiriram um movimento de translação ao redor do seu planeta gerador, conforme sucedeu com aqueles em redor do seu astro central. Foi assim que a Terra deu nascimento à Lua, cuja massa menos considerável pode sofrer um resfriamento mais rápido. Ora, as leis e as forças que presidiram a seu desatamento do equador terrestre e seu movimento de translação nesse mesmo plano agiram de tal sorte que este mundo, em lugar de revestir a forma esferoide, tomou-a de um corpo ovoide, isto é, apresentando a forma alongada de um ovo, cujo centro de gravidade seria fixado em sua parte inferior. As condições pelas quais se efetuou a desagregação da Lua lhe permitiram um pouco afastar-se da Terra e a fizeram permanecer perpetuamente suspensa em seu céu como uma figura ovoide, cujas partes mais pesadas formaram a face interior voltada em direção à Terra e cujas partes menos densas ocuparam o ponto mais alto, designando por este nome o lado oposto à Terra, que assim se conserva saliente, voltado para o céu, isto é, o que causa o fato de que esse astro conserve sempre a mesma face voltada para nós. Para ser melhor compreendido o seu estado geológico, pode ser considerado semelhante a um globo de cortiça cuja base voltada para a Terra seria formada de chumbo. Nós estamos vendo as ideias do século XIX, quer dizer, as ideias do Kardec são do século XIX. Aqui essa psicografia que o Camille Flammarion traz do Galileu Galilei é da época do Galileu Galilei. Vamos lembrar que no nosso estudo passado coloquei que o próprio Galileu Galilei colocou mais tarde, em 1906, que quando ele fez essa psicografia, tudo que ele foi colocado ali é o que ele já sabia, o que ele conhecia, que ele não sentiu nada, então que ele acredita, em 1906, já bem mais velho, né, que essa psicografia de 1862, ele acreditava que não tinha sido uma psicografia. E nós vamos ver o Chico, repetindo o que eu coloquei no nosso estudo passado. O Chico, quando foi perguntado acerca dessas questões aqui, desse capítulo 6 da Gênese, e o Chico explicou que Camille Flammarion é a reencarnação de Galileu Galilei, portanto é uma psicografia anímica, né? É um animismo do próprio Camille Flammarion, trazendo ideias e colocações do Galileu Galilei, ele mesmo, da época do Galileu Galilei. Então, essas colocações que estão aqui não se sustentam mais, nada do que a gente está vendo aqui no capítulo, quer dizer, nada não, mas a grande maioria do que nós estamos vendo aqui nesse capítulo 6 não se sustentam mais, mas não deixa de ser a hipótese da época, os pensamentos da época, e em grandes colocações, em grandes posições, em muitas posições aqui, colocações muito poéticas, né, do Camille e outras muito poéticas do Allan Kardec. Nós sabemos hoje nós estamos aqui, né, hoje é dia 1º de novembro de 2022, hoje nós sabemos que a última teoria que nós temos, a última colocação que nós temos, porque pode mudar amanhã, mas até hoje é a teoria de 1975, de que um corpo celeste colidiu com a Terra, isso há 4,5 bilhões de anos atrás, quando a Terra estava se formando, um corpo celeste que se deu o nome de Theia, e que essa colisão fez com que surgisse o satélite da Terra, que é a Lua. Então, lembrando sempre que nós estamos vendo aqui, na grande maioria não se sustenta mais. Mas continuamos. Daí derivam duas naturezas essencialmente distintas, existentes na superfície do mundo lunar, uma sem nenhuma analogia possível com a do nosso planeta, pois os corpos fluidos e etéreos lhes são desconhecidos. A outra, leve
e em relação a outra leve em relação à Terra, pois que todas as substâncias menos densas se acumularam nesse hemisfério. A primeira perpetuamente voltada para a Terra, sem água e sem atmosfera, exceto talvez em seus limites deste hemisfério subterrestre, a outra rica em fluidos perpetuamente oposta ao nosso mundo. Isto não se sustenta, né? Não faz parte da época. A quantidade e o estado dos satélites de cada planeta variam segundo as condições especiais nas quais foram formados. Alguns não deram nascimento a nenhum astro secundário, tais como Mercúrio, Vênus e Marte, ao passo que outros formaram diversos como a Terra, Júpiter, Saturno, etc. Além de seus satélites ou luas, o planeta Saturno apresenta o fenômeno especial do anel que, visto de longe, parece rodeá-lo como de uma branca auréola. Esta formação é para nós nova prova da universalidade das leis da natureza. Este anel é, com efeito, o resultado de uma separação que se operou nos tempos primitivos no equador de Saturno, da mesma forma que uma zona equatorial se escapou da Terra para formar seu satélite. A diferença consiste em que o anel de Saturno se encontrou formado em todas suas partes de moléculas homogêneas, provavelmente já num certo grau de condensação, e dessa sorte pôde continuar seu movimento de rotação no mesmo sentido e num tempo quase igual ao que anima seu planeta. Se um dos pontos deste anel tivesse sido mais denso que outro, uma ou mais aglomerações da substância teriam sido subitamente operadas, e Saturno teria diversos satélites a mais. Depois de formado, este anel solidificou-se, tal como os outros corpos planetários. Nós vamos ver agora os cometas. Astros errantes, mais ainda que os planetas que conservam a denominação etimológica, os cometas serão os guias que nos auxiliarão a franquear os limites do sistema ao qual pertence a Terra, para nos levar em direção às regiões distantes da extensão sideral. Porém, antes de explorar os domínios celestes, com auxílio desses viajores do universo, será bom fazer reconhecer, tanto quanto possível, sua grandeza intrínseca e seu papel na economia planetária. De novo, né? Que ele vai colocar aqui, pensamentos do século XIX. Hoje nós sabemos que o planeta é o menor corpo do sistema solar e é constituído basicamente de poeira, né, e gelo. A sua maior constituição é de gelo. Muitas vezes se tem imaginado nos astros mundos nascentes, elaborando em seu caos primitivo as condições de vida e de existência que são dadas em partilha às terras habitadas. Outras pessoas têm imaginado que esses corpos extraordinários eram mundos no estado de destruição, e sua aparência singular foi para muitos o tema de apreciações errôneas acerca de sua natureza, de tal maneira que não houve até mesmo na astrologia judiciária quem deles não houvesse extraído presságios de desastres enviados pelos decretos providenciais à terra estonteada e apavorada. A lei da variedade é aplicada com tão grande profusão nos trabalhos da natureza, com N maiúsculo, que nos perguntamos como os naturalistas, astrônomos ou filósofos têm construído tantos sistemas para assimilar os cometas aos astros planetários e para não enxergar neles senão astros que se encontram no grau mais ou menos grande de desenvolvimento ou de caducidade. No entanto, os quadros da natureza, com N maiúsculo, deviam bastar amplamente para afastar do observador o cuidado de procurar relações que não existem e deixar aos cometas o papel modesto, porém útil, de astros errantes que servem de exploradores dos impérios solares. Pois os corpos celestes de que se trata são coisa muito diversa dos corpos planetários.
Eles não têm, tal como aqueles, o destino de servir de morada às humanidades. Ideia do século XIX. Eles vão sucessivamente de um sol para outro, enriquecendo-se por vezes no caminho com fragmentos planetários reduzidos ao estado de vapores, recebendo nos seus focos os princípios vivificantes, e renovadores que derramam sobre os mundos terrestres. Né? Então, colocando aqui, eles são atraídos, hoje nós sabemos, são atraídos pela gravidade dos planetas, né? E fazem as suas órbitas através dessas gravidades. Quando um desses astros se aproxima de nosso pequeno globo para atravessar sua órbita e voltar a seu apogeu situado a uma distância incomensurável do Sol, se o seguirmos pelo pensamento para com ele visitar os países siderais, atravessaríamos essa extensão prodigiosa de massa etérea que separa o Sol das estrelas mais próximas e, observando os movimentos combinados desse astro, que acreditávamos extraviado no deserto do infinito, encontraríamos aí mais uma prova eloquente da universalidade das leis da natureza, com N maiúsculo, as quais se exercem a distância inconcebíveis, mesmo a imaginação mais ativa. Ali, a forma elíptica toma a forma parabólica e o andamento se retarda ao ponto de não percorrer senão alguns metros, no mesmo tempo em que no seu perigeu ele percorreria diversos milhares de léguas. Talvez um sol mais poderoso, mais importante que aquele que o cometa deixou, exerça para com esse cometa uma atração preponderante e o receberá no cortejo dos seus próprios súditos. Então os filhos admirados de vossa pequena terra aguardarão em vão a volta que tivessem prognosticado por observações incompletas. Nesse caso, nós, cujo pensamento seguiu o cometa errante a estas regiões desconhecidas, reencontramos então uma nova nação impossível de ser encontrada pelas nossas vistas terrestres, inimaginável pelos espíritos que habitam a terra, inconcebível mesmo a seus pensamentos, pois ela seria teatro de maravilhas inexploráveis. Somos chegados ao mundo sideral, a este mundo deslumbrante dos vastos sóis que irradiam no espaço infinito e que são as flores brilhantes do canteiro magnífico da criação. Ali chegados é que saberemos o que é a Terra. Vamos ver agora a Via Láctea. Durante as belas noites estreladas e sem lua, cada um de nós pode observar este luar branquicento que atravessa o céu de uma extremidade à outra e que os antigos denominaram Via Láctea por causa de sua aparência leitosa. Esse luar difuso tem sido longamente explorado pelo olho do telescópio nos tempos modernos. Vamos lembrar que quando ele fala tempos modernos, ele está falando século XIX, né? O livro foi publicado em 1868. E na época de Kardec, como eu já falei, tinham 2 grandes telescópios. E este caminho de pó, de ouro, ou este regato de leite da antiga mitologia, transformou-se num vasto campo de maravilhas desconhecidas. As pesquisas dos observadores têm conduzido ao conhecimento de sua natureza e têm mostrado, lá onde o olhar errante apenas encontrava uma fraca claridade, milhões de sóis mais mais luminosos e mais importantes que aquele que nos ilumina. Sabemos que a Via Láctea é uma galáxia das inúmeras galáxias que formam o universo. E o nosso sistema solar está quase ali, na ponta, sabe? Quase que
fora ali, na ponta da extrema direita ali da Via Láctea. É um ponto tão insignificante que não dá nem para mensurar, como eu falei no nosso estudo passado. Peguem a fotografia da Voyager, quando ela se vira e mostra a Terra, né? A Terra é um pontinho de nada, né? Num Sol muito pequeno. Nós vamos ver que o nosso sistema solar é um dos menores sistemas que tem, né? Dentro dos sistemas que existem na nossa galáxia, né? na Via Láctea. Então nós estamos vendo aqui as hipóteses, as conjecturas, né? E as colocações muito mais poéticas do que científicas, né? Do século XIX. Como eu coloquei, a maioria delas não se sustentam hoje. Com efeito, a Via Láctea é um campo semeado de flores solares ou planetárias que brilham em sua vasta extensão. Perdão, como eu estava colocando, a gente vai ver sempre essas colocações, é uma colocação muito poética, né? Com efeito, a Via Láctea é um campo semeado de flores solares ou planetárias que brilham em sua vasta extensão. Nosso Sol e todos os corpos que o acompanham fazem parte desses globos radiantes, dos quais se compõe a Via Láctea. Porém, apesar de suas dimensões gigantescas relativamente à Terra e à grandeza de seu império, não ocupa senão um lugar, né, o Sol, né? Não ocupa senão um lugar inapreciável nesta vasta criação. É extremamente já, né? Desde a época de Galileu Galilei já sabíamos que o nosso Sol é uma estrela pequena, né? E que nosso sistema solar é hoje nós sabemos, é um dos menores dentro da galáxia, né? Dentro da Via Láctea, que é a galáxia a qual nós pertencemos. Podem-se contar uns 30 milhões de sóis semelhantes a ele, os quais gravitam nesta imensa região, afastados uns dos outros por mais de 100 mil vezes o tamanho do raio da órbita terrestre. Hoje nós sabemos que são entre 100 a 400 bilhões de sóis. Ele está colocando aqui 30 milhões. Hoje nós sabemos que são de 100 a 400 bilhões. Por este cálculo aproximado, pode-se considerar a extensão desta região sideral e da relação que une nosso sistema à universalidade dos sistemas que o ocupam. Igualmente, pode-se considerar a exiguidade do domínio solar e a fortiori da nulidade de nossa pequena Terra. Então, se considerassem os seres que a povoam, né? A pequenez, né? da nossa Terra. Então, o que se diria, né? Dos seres que as povoam, que povoam a Terra, que são menores ainda, né? Digo da nulidade, né? Ele coloca aqui entre aspas, pois nossas determinações se aplicam não só à extensão material, física dos corpos que estudamos, o que seria pouco, mas ainda e sobretudo a seu estado moral de habitação, ao grau que ocupam na eterna hierarquia dos seres. A criação ali se mostra em toda a sua majestade, criando e propagando tudo em redor do seu mundo solar e em cada um dos sistemas que o rodeiam, por todos os seus lados, as manifestações da vida e da inteligência. É óbvio, nós vamos ver no livro dos Espíritos a colocação de que existe vida em outros sistemas, existe vidas em outros planetas diferentes da nossa, porque a vida aqui no planeta Terra, ela é compatível com o planeta. E como a gente vê lá no livro dos Espíritos, cada planeta, o corpo que habita cada planeta,
o espírito vai, né, se utilizar desse corpo como uma vestimenta, e este corpo é formado da matéria do planeta no qual ele vai estudar e aprender. Então, em outros planetas, o perispírito formará corpos diferentes, compatíveis com o planeta no qual o espírito irá estudar. Nós somos espírito, não fazemos parte da Terra, nós somos imortais e nós aprendemos na Terra, e quando pudermos sair da Terra, porque já aprendemos tudo que a Terra pode ensinar, iremos para outros planetas aprender o que esses planetas têm a nos ensinar, né? O que esses planos de evolução têm a nos ensinar. Nós vamos ver isso no livro dos Espíritos. Por esta maneira, conhecemos a posição que nosso Sol e a Terra ocupam no mundo das estrelas. Estas considerações adquirirão valor ainda maior se refletirmos sobre o estado mesmo da Via Láctea, que na imensidade das criações siderais não representa senão um ponto insensível e inapreciável se visto de longe, pois ela não é outra coisa senão uma nebulosa estelar, tal como existem milhares no espaço. Então, a Via Láctea é uma galáxia, como existem milhares de galáxias no espaço. Se ela nos parece ser mais vasta e mais rica que outras, é pela única razão de que ela nos rodeia e se desenvolve por toda a sua extensão sob nossos olhos, enquanto que outras, perdidas nas profundezas insondáveis, mal se deixam entrever. Ora, se sabemos que a Terra nada é, ou quase nada, no sistema solar, este nada, ou quase nada na Via Láctea, este nada, ou quase nada na universalidade das nebulosas, e esta universalidade muito pouco no meio do imenso infinito, começaremos a compreender o que é o globo terrestre. Um ponto, né? Quando a gente vai ver o tamanho dos planetas, nós vamos ver que nós somos um planetinha. Nós vamos ver o nosso sistema solar é mínimo perto de outro sistema solar. Quando nós vamos nos ver dentro da galáxia a qual nós pertencemos, que é a Via Láctea, nós estamos ali num ponto quase caindo fora, né? Quase saindo, né, da Via Láctea. Na realidade, nós estamos entrando, né, na Via Láctea. Nós temos todo um caminho a percorrer até chegarmos ao centro, né, da Via Láctea, que é o caminho que todos esses sistemas fazem. As estrelas fixas. As estrelas que chamamos fixas e que constelam os dois hemisférios do firmamento não são isentas de toda atração exterior, como geralmente se supõe. Longe disso, elas pertencem todas a uma mesma aglomeração de astros estelares. Esta aglomeração não é outra coisa senão a grande nebulosa da qual fazemos parte e cujo plano equatorial se projeta no céu e cujo plano equatorial que se projeta no céu recebeu o nome de Via Láctea. Todos os sóis que a compõem são solidários. Suas múltiplas influências reagem perpetuamente umas sobre as outras, e a gravitação universal as reúne todas numa mesma família. Hoje, nós sabemos que essas estrelas que são chamadas fixas, na verdade não são fixas, elas se movem 1 grau a cada 72 anos. A ideia dos astrônomos naquela época é que elas eram fixas, hoje nós sabemos que elas movem 1 grau a cada 72 anos. Entre estes diversos sóis, a maior parte são, tal como o nosso, rodeados de mundos secundários que eles iluminam e fecundam segundo as mesmas leis que presidem a vida de nosso sistema planetário. Uns, como Sírios, são milhares de vezes superiores em dimensões e em riquezas que o nosso, e seu papel no universo
é mais importante, assim como são rodeados por planetas em número maior e muito mais importantes que os nossos. Perdão. Assim é que certa quantidade de tais sóis verdadeiros gêmeos da ordem sideral são acompanhados pelos seus irmãos da mesma idade e formam no espaço sistemas binários aos quais a natureza deu funções inteiramente diversas, das quais são atribuídas ao nosso Sol. Perdão. Nós vemos notas aqui do Kardec, mas como são colocações que não se sustentam mais, eu vou seguir lendo só o que o Kardec colocou aqui na Gênesis, que são as colocações, né, que o Camille Flammarion trouxe. E assim, nós não adianta ler colocações que são do século XIX que não se sustentam hoje. Ali os anos não se medem mais pelos mesmos períodos, nem os dias pelos mesmos sóis. E esses mundos clareados por um duplo facho receberam em partilha condições de existências inimagináveis aos que ainda não saíram deste pequeno mundo terrestre. Outros astros, sem cortejo e privados de planetas, receberam os melhores elementos de habitabilidade que são dados a qualquer um. As leis da natureza são diversificadas em sua imensidade, e se a unidade é a grande palavra do universo, a variedade infinita não deixa de ser, por outro lado, eterno atributo. Apesar do número prodigioso dessas estrelas e de seus sistemas, apesar das distâncias incomensuráveis que as separam, elas não deixam de pertencer todas à mesma nebulosa estelar que as distâncias alcançadas pelos mais poderosos telescópios mal podem atravessar, e que as concepções mais ousadas da imaginação mal podem franquear. Nebulosa essa que, não obstante, não é senão uma unidade na ordem das nebulosas que compõe o mundo sideral. As estrelas que chamamos fixas não são imóveis na extensão. As constelações que figuramos na abóbada do firmamento não são criações reais. A distância da Terra e a perspectiva sobre a qual é medido o universo a partir desse ponto são as duas causas desta dupla ilusão de ótica. Hoje nós sabemos que as estrelas que estão distantes de nós, por exemplo, 4 anos-luz, leva 4 anos para a sua luz chegar até a Terra, né? Que é o tempo que a luz, pela velocidade que a luz percorre 300.000 quilômetros por segundo. Então nós sabemos que a luz do Sol leva 8 minutos e 12 segundos para chegar à Terra. Então a luz que nós estamos vendo do Sol hoje, ela saiu do Sol 8 minutos e 12 segundos atrás. E ele está colocando exatamente isso aqui, né? Já tinha esse conhecimento. Temos visto que a totalidade dos astros que cintilam na cúpula azulada é incluída numa mesma aglomeração cósmica, numa mesma nebulosa que denominais Via Láctea, porém, pelo fato de pertencerem todos ao mesmo grupo, esses astros não deixam de ser animados, cada um de um movimento de translação no espaço. O repouso absoluto não existe em parte alguma. Não existe repouso absoluto em nada. Como Jesus coloca, o Pai trabalha e ele também trabalhava. Nós trabalharemos pela eternidade. Não existe repouso. O que existe para nós é preguiça. E ela nos atrapalha e nos faz ficarmos perdendo tempo. O tempo é um presente de Deus aqui na Terra, né? Nesta encarnação que nós temos aqui,
O tempo é um presente para que a gente possa aprender e estudar. São regidos pelas leis universais da gravitação e rolam na imensidade sob o impulso incessante dessa força imensa. Rolam não seguindo caminhos traçados por acaso, mas seguindo órbitas fechadas, cujo centro é ocupado por um astro superior. A fim de tornar mais compreensíveis minhas palavras, falarei especialmente de vosso Sol. É o Galileu Galilei, né, falando aqui. Pelas observações modernas, sabe-se que não há ponto fixo ou central, moderna para a época, né? Conforme se acreditava nos primeiros dias da nova astronomia. Sabe-se, porém, que o Sol se move pelo espaço, arrastando seu vasto sistema de planetas, satélites e cometas. Ora, este caminho não é fortuito e não vai, errando nos vazios infinitos, se extraviar em algum lugar longe das regiões que lhe são designadas. Não, sua órbita é medida e de modo concorrente com outros sóis da mesma ordem que ele, cada um deles, rodeado de um certo número de terras habitadas, gravita em redor de um Sol central. Seu movimento de gravitação, do mesmo modo que o dos sóis, seus irmãos, é inapreciável a observações anuais, pois períodos seculares em grande número mal serviriam para marcar o tempo de um desses sóis siderais. Né? Hoje nós sabemos que essas nebulosas são galáxias e são bilhões de galáxias. Né? O Sol central de que acabamos de falar é em si um mesmo globo secundário em relação a um outro mais importante ainda, em redor do qual ele perpetua uma marcha lenta e compassada em companhia de outros sóis da mesma ordem. Está colocando aqui um Sol central para a Via Láctea. Hoje nós sabemos que é um buraco negro, né? Que é uma força muito grande que vai atraindo, fazendo com que esses sistemas solares caminhem, né, na Via Láctea, caminhem na galáxia, e quando chegam ali no centro, eles são atraídos por esse buraco negro, é o que nós sabemos hoje. Né? Hoje nós temos a teoria do Big Bang, né, que está tudo em expansão, está tudo caminhando, né? O universo está se expandindo. Poderíamos constatar essa subordinação sucessiva de uns sóis para outros, até que nossa imaginação ficasse cansada de escalar uma tal hierarquia, pois não nos esqueçamos, pode-se contar com a aproximação uns 30 milhões de sóis na Via Láctea, subordinados uns aos outros, como roldanas gigantescas de um imenso sistema. Hoje nós sabemos que são de 100 a 400 bilhões de sóis. E estes astros, em quantidades inumeráveis, vivem cada qual uma vida solidária. Assim, como nada está isolado no vosso pequeno mundo terrestre, assim também nada está isolado no universo incomensurável. Estes sistemas de sistemas pareceriam de longe, ao olhar investigador do filósofo, que pudesse abarcar o quadro desenvolvido pelo espaço e pelo tempo, uma poeira de pérolas de ouro levantada em turbilhão pelo sopro divino que faz voar os mundos siderais nos céus, como grãos de areia nas ondulações do deserto. É sempre a colocação muito poética, né? Não há imobilidade, nem silêncio, nem noite. O grande espetáculo que se desenvolve dessa maneira sob nossas vistas seria a criação real, imensa e cheia da vida etérea que abraça no conjunto imenso a visão infinita do Criador. Porém, até agora, apenas falamos de uma nebulosa, seus milhões de sóis, seus milhões de terras habitadas, não formam, como já temos dito, senão
uma ilha no infinito arquipélago. Vamos entrar agora os desertos do espaço. Um deserto imenso, sem limites, estende-se para além da aglomeração de estrelas de que acabamos de falar e a rodeia. Solidões sucedem às solidões e as planícies incomensuráveis do vácuo se estendem ao longe. Os amontoados de matéria cósmica se encontram isolados no espaço como ilhas flutuantes no imenso arquipélago. Se quisermos apreciar de alguma forma a ideia da enorme distância que separa os aglomerados de estrelas do qual fazemos parte das aglomerações mais próximas, será necessário saber que essas ilhas estelares são disseminadas e raras no vasto oceano dos céus e que a extensão que as separa umas das outras é incomparavelmente maior que a que mede suas respectivas dimensões. Ora, recordemos que a nebulosa estelar mede, em números redondos, 1000 vezes a distância das mais próximas estrelas tomadas como unidade, isto é, uns 100.000 trilhões de léguas. Sendo muito mais vasta a distância que se estende entre elas, não poderia essa distância ser expressa por números acessíveis à compreensão de nosso espírito. Unicamente a imaginação, em suas mais altas concepções, é capaz de franquear esta imensidade prodigiosa, estas solidões mudas e privadas de toda aparência de vida e de encarar de alguma forma a ideia dessa infinidade relativa. Na época de Kardec haviam só 2 grandes telescópios. Hoje nós temos vários telescópios extremamente potentes e temos telescópios no espaço, como o Hubble, que continua trazendo informações. Nós temos agora o James Webb, que está trazendo informações novas. James Webb, que está trazendo informações novas. Perdão. Entretanto, esse deserto celeste que rodeia nosso universo sideral e que parece estender-se como os confins recuados de nosso mundo astral, é abarcado pela vista e pela potência infinita do Altíssimo, que além dos céus de nossos céus, compõe a trama de sua criação ilimitada. Com efeito, além destas vastas solidões, há mundos que irradiam em sua magnificência tão perfeitamente como nas regiões acessíveis às investigações humanas. Além desses desertos, há esplêndidos oásis que vagam no límpido éter e renovam incessantemente as cenas admiráveis da existência e da vida. Ali desenvolvem-se os agregados longínquos de substância cósmica que o olhar profundo do telescópio entrevê através das regiões transparentes de nosso céu. São essas nebulosas que são denominadas irresolúveis e que aparecem como ligeiras nuvens de poeira branca perdidas num mundo desconhecido do espaço etéreo. Ali se revelam e se desenvolvem mundos novos, cujas condições variadas e diferentes da de vosso globo lhes dá uma vida que vossas concepções não podem imaginar, nem vossos estudos constatar. É lá que resplandece em toda a sua plenitude o poder criador, para aquele que vem das regiões ocupadas por vosso sistema. Outras leis aí existem em ação, cujas forças regem as manifestações da vida e os caminhos novos que seguimos nesses países estranhos nos abrem perspectivas desconhecidas. Vamos ver agora sucessão eterna dos mundos.
temos visto que só uma lei primordial e geral foi dada ao universo para assegurar sua estabilidade eterna, perdão, e que esta lei geral é perceptível aos nossos sentidos mediante diversas ações particulares, as quais chamamos forças dirigentes da natureza, N maiúsculo. Hoje vamos mostrar que a harmonia do mundo inteiro, considerada sobre o duplo aspecto da eternidade e do espaço, é assegurada por essa lei suprema. Com efeito, se remontarmos à origem primeira das primitivas aglomerações de substância cósmica, observaremos que sob o império dessa lei, a matéria já passou por transformações necessárias que a conduzem do germe para o fruto maduro e que sob o impulso das forças diversas nascidas dessa lei, ela percorre a escala de suas revoluções periódicas. Perdão. A princípio, centro fluídico dos movimentos a seguir, gerador dos mundos e mais tarde, o núcleo central e atrativo das esferas que tiveram nascimento em seu seio. Sabíamos já que essas leis presidem a história do cosmos. Perdão. O que importa saber agora é que elas presidem igualmente a destruição dos astros, pois a morte não é somente uma metamorfose do ser vivente, mas ainda uma transformação da matéria inanimada. E, se é verdadeiro dizer-se, no sentido literal, que a vida só é acessível como contrafação da morte, também é justo acrescentar que a substância deve necessariamente suportar as transformações inerentes à sua constituição. Suponhamos um mundo que desde seu berço primitivo percorreu toda a extensão dos anos que sua organização especial permitiu percorrer. O foco interior de sua existência se extinguiu, seus elementos próprios perderam a virtude inicial. Os fenômenos da natureza, que para sua produção exigiam a presença e a ação das forças devolvidas a esse mundo, já não podem se apresentar porque a alavanca de sua atividade já não tem mais o ponto de apoio que lhe dava toda sua força. Ora, poder-se-á pensar que esse planeta extinto e sem vida vai continuar a gravitar nos espaços celestes sem fim e permanecer como cinza inútil no turbilhão dos céus? Poder-se-á pensar que ele continua inscrito no livro da vida universal quando nada mais é senão uma letra morta e desvestida de sentido? Não. As mesmas leis que o elevaram acima do caos tenebroso e que lhe gratificaram os esplendores da vida, as mesmas forças que o governaram durante os séculos de sua adolescência, que firmaram seus primeiros passos na existência e que o conduziram à idade madura e à velhice, vão presidir a desagregação de seus elementos constitutivos para entregá-los ao laboratório, de onde a potência geratriz extrai sem cessar as condições da estabilidade geral. Perdão.
Estes elementos vão voltar a essa massa comum de éter para se assimilar a outros corpos ou para regenerar outros sóis. E essa morte não será um acontecimento inútil a esta terra, nem às suas irmãs. Ela renovará em outras regiões, outras criações de natureza diferente, e ali onde sistemas de mundos se tenham desvanecido, renascerá logo um novo canteiro de flores mais brilhantes e mais perfumadas. Está colocando aqui que a lei é a mesma para o universo. Tudo se transforma, né? Nada perece, nada morre. Tudo se transforma. Assim, a eternidade real e efetiva do universo é assegurada pelas mesmas leis que dirigem a operação dos tempos. Assim, os mundos se sucedem aos mundos, os sóis aos sóis, sem que o imenso mecanismo dos vastos céus jamais seja afetado em suas gigantescas molas. Lá onde vossos olhares admiram esplêndidas estrelas sob a abóbada das noites, lá onde vosso espírito contempla radiações magníficas que resplendem sobre longínquos espaços, já de há muito tempo o dedo da morte extinguiu tais esplendores. Já de há muito o vazio sucedeu a tais lampejos e recebem mesmo novas criações ainda desconhecidas. O imenso afastamento de tais astros, pelo qual a luz que nos enviam leva milhares de anos para nos alcançar, faz com que somente hoje recebamos os raios que nos foram enviados há muito tempo, antes da criação da Terra, e que ainda os admiremos durante milhares de anos após o seu desaparecimento. Então, já nessa época, se sabia do tempo que leva, né, a luz para chegar até aqui a Terra. Que são os 6.000 anos da humanidade histórica ante os períodos seculares, segundos em vossos séculos. Que são vossas observações astronômicas ante o estado absoluto do mundo, uma sombra eclipsada pelo sol, desculpa. Logo aqui, como em nossos outros estudos, reconheçamos que a Terra e o homem são como nada, em confronto com aquilo que existe, e que as mais colossais operações de nosso pensamento não se estendem ainda, senão por um campo imperceptível ao lado da imensidade e da eternidade de um universo que não se extinguirá nunca. E quando esses períodos de nossa imortalidade houverem passado sobre nossas cabeças, quando a história atual da Terra nos aparecer como uma sombra vaporosa no fundo de nossa lembrança, depois que tivermos habitado durante séculos, sem conta, nestes diversos graus de nossa hierarquia cosmológica, depois que os mais distantes domínios das futuras idades tiverem sido percorridos por inumeráveis peregrinações, teremos diante de nós a sucessão ilimitada dos mundos e, por perspectiva, a imobilidade eterna. Então, a Terra, né, nós sabemos que daqui a uns 4 bilhões e meio de anos deixará de existir. Mas, como nós somos eternos, nós
estaremos trabalhando, nós existiremos em outros planetas, em outros órgãos. A gente parar para pensar que há 4,5 bilhões de anos atrás, o Cristo, o Cristo planetário, que montou o nosso planeta, já era um Cristo. Então, há 4,5 bilhões de anos atrás, já não existia nem poeira do sistema planetário, do planeta no qual ele se desenvolveu. Então, somos imortais, temos a eternidade para aprender, para crescer, e a certeza, porque esta é a certeza que Deus nos dá, todos nós seremos anjos, todos nós seremos espíritos crísticos, como Jesus colocou, todos nós somos deuses e poderemos fazer o que ele fez e ainda mais. Precisamos estudar, caminhar, nos desenvolvermos, nos aprimorarmos. E como está na questão 540, é uma determinação de Deus, caminharemos do átomo, ao arcanjo. Vamos ver agora a vida universal. Esta imortalidade das almas, da qual é base o sistema do mundo físico, pareceu imaginária aos olhos de certos pensadores cheios de preconceitos. Eles a qualificaram ironicamente de imortalidade viajora e não compreenderam que somente ela era verdadeira diante do espetáculo da criação. Todavia, é possível fazer com que seja compreendida toda a sua grandeza, diria mesmo, quase toda a sua perfeição. Que as obras de Deus sejam criadas para o pensamento e para a inteligência, que os mundos sejam a habitação de seres que as contemplam e descobrem sob seu véu o poder e a sabedoria daquele que as formou. Esta questão já não é mais duvidosa para nós. Porém, o que importa conhecer é que as almas que os povoam sejam solidárias. Vamos lembrar na questão 176 do Livro dos Espíritos. Os mundos, os planetas são solidários entre si, porque nós somos espírito e como espírito estamos não só na Terra como em outros planetas e somos sim solidários. Todos nós somos solidários entre nós. Com efeito, a inteligência humana não se satisfaz em considerar estes globos radiosos que cintilam na extensão como simples massas de matéria inerte sem vida. Ela não se satisfaz em sonhar que haja nessas regiões longínquas magníficos crepúsculos e noites esplêndidas, sóis fecundos e dias cheios de luz, vales e montanhas nos quais as produções da natureza com N maiúsculo desenvolveram toda a sua pompa luxuriante. Ela não se satisfaz em imaginar, digo eu, que o espetáculo divino no qual a alma pode se retemperar como em sua própria vida seja despojado de existência e privado de todo ser pensante que pudesse conhecê-lo. Porém, a esta ideia eminentemente justa da criação é necessário acrescentar aquela da humanidade solidária, e é nisso que consiste o mistério da eternidade futura. Uma mesma família humana foi criada na universalidade dos mundos e foram dados a estes mundos laços de uma fraternidade ainda inapreciada por vossa parte. Se estes astros que se harmonizam em seus vastos sistemas são habitados por inteligências, não serão por seres desconhecidos uns dos outros, mas sim por seres marcados em suas frontes com o mesmo destino, os quais devem se encontrar momentaneamente segundo suas funções na vida e se reencontrar segundo suas mútuas simpatias. É a grande família dos espíritos
que povoam as terras celestes. Nós vamos ver o Cristo colocando, né? Na casa do Pai existem muitas moradas. É a grande família dos espíritos que povoam as terras celestes. É a grande irradiação do Espírito Divino que abraça a extensão dos céus e que permanece como tipo primitivo e final da perfeição espiritual. Porque estranha aberração ter-se-á chegado a pensar em recusar a imortalidade às vastas regiões do éter, fazendo-a ser encerrada num limite inadmissível e numa dualidade absoluta? O verdadeiro sistema do mundo deveria, pois, preceder a verdadeira teoria dogmática e a ciência da teologia? Esta se afastaria tanto de sua base que se colocaria apoiada na metafísica? A resposta é fácil e nos mostra que a nova filosofia se assentará triunfante sobre as ruínas da antiga, pois sua base se terá elevado vitoriosa sobre os antigos erros. Vamos ver agora diversidade dos mundos. Vós nos seguistes em nossas excursões celestes e tendes visitado conosco as regiões imensas do espaço. Sob nossas vistas, os sóis têm sucedido aos sóis, os sistemas aos sistemas, as nebulosas às nebulosas. O panorama esplêndido da harmonia do cosmos tem se desenvolvido diante de nossos passos e antegozamos a ideia do infinito, a qual não pudemos compreender em toda sua extensão, senão segundo nossa futura perfectibilidade. Os mistérios do éter desfizeram seu enigma até aqui indecifrável, e pelo menos concebemos a ideia da universalidade das coisas. Agora importa que detenhamos nossa marcha para refletir. Sem dúvida, é belo haver reconhecido a ínfima posição da Terra e sua medíocre importância na hierarquia dos mundos. É belo ter abatido a presunção humana que nos é tão cara e termos-nos humilhado diante da grandeza absoluta. Porém, será ainda mais belo interpretar sobre o senso moral o espetáculo do qual fomos testemunha. Desejo falar da potência infinita da natureza, com N maiúsculo, e da ideia que devemos fazer de seu modo de ação nas diversas partes do vasto universo. Habituados como estamos a considerar as coisas pela nossa pobre e pequena habitação, né, nosso planeta Terra, imaginamos que a natureza, com N maiúsculo, não tem podido ou não tem sabido agir sobre os outros mundos, senão conforme as regras que têm sido reconhecidas aqui embaixo. Ora, é preciso nisso que importa reformar. É precisamente nisso que importa reformar nosso julgamento. Por um instante, lançai os olhos sobre uma região qualquer de vosso globo e sobre um dos produtos de vossa natureza. Não reconhecei aí o cunho de uma variedade infinita e a prova de uma atividade sem igual? Não enxergais sobre a asa de um pequeno pássaro das Canárias ou sobre a pétala de um botão de rosa entreaberto a prestimosa fecundidade dessa bela natureza? Quer vossos estudos se apliquem aos seres que planam nos ares, quer desçam até a violeta dos prados, quer mergulhem sobre as profundezas do oceano, em tudo e por toda a parte, a vez de ler esta verdade universal. A natureza, com N maiúsculo, toda poderosa, age segundo os lugares, os tempos e as circunstâncias.
ela, a natureza, né, N maiúsculo, as leis de Deus, ela é una em sua harmonia geral, porém múltipla em suas produções. Ela se compraz num sol, assim como numa gota de água. Ela povoa com seres viventes o mundo imenso, com a mesma facilidade que faz eclodir o ovo depositado pela borboleta do outono. São colocações sempre muito bonitas, né, poéticas. Ora, se tal é a variedade que a natureza, com N maiúsculo, pode nos descrever em todos os lugares sobre este pequeno mundo tão limitado, tão estreito, quanto mais deveis estender este modo de ação, ponderando as perspectivas dos vastos mundos. Quanto mais deveis desenvolvê-la e reconhecer sua possante extensão, aplicando-a a estes mundos maravilhosos, que por muito mais que a Terra atestam sua imensa perfeição. Não considereis, pois, em torno de cada um dos sóis do espaço, sistemas semelhantes ao vosso sistema planetário. Não vedes sobre estes planetas desconhecidos os 3 reinos da natureza, com N maiúsculo, que brilham em torno de vós. Mas concebei a ideia de que, da mesma forma que um rosto humano não se assemelha a outro rosto em todo o gênero humano, assim também uma diversidade prodigiosa, inimaginável, se acha espalhada pelas moradas etéreas que vagam no seio dos espaços. Faz uma comparação bonita e interessante. Como nós não somos iguais, podemos ser parecidos, mas não somos iguais, como não existe, né, uma íris igual a outra, né, uma impressão digital igual a outra, também por analogia, não deve existir um planeta ou um lugar igual a outro, parecido sim, mas não igual. Uma analogia interessante e verdadeira. Do fato de que vossa natureza animada começa no zoófito, né, naquele ser mínimo na água, né, começa no zoófito para terminar no homem, de que a atmosfera alimenta a vida terrestre. Eu vou repetir. Do fato de que vossa natureza animada começa no zoófito para terminar no homem, de que a atmosfera alimenta a vida terrestre, de que o elemento líquido a renova sem cessar, de que vossas estações fazem suceder nesta vida os fenômenos que as distinguem, não tireis a conclusão de que os milhões e milhões de planetas que vagam na extensão do espaço sejam semelhantes ao nosso. Longe disso, eles diferem segundo as condições diversas que lhes foram designadas e segundo o seu papel respectivo na cena do mundo. Eles são as pedrarias variadas de um imenso mosaico, as flores diversificadas de um admirável jardim. Que colocação linda, verdadeira. Na casa do Pai existem muitas moradas e elas são diferentes. Da mesma forma que numa orquestra, para que a orquestra seja bonita, precisa da diversidade dos instrumentos. Uma orquestra só de piano, só de oboé, só de flauta não é orquestra. E ela precisa que todos estejam afinados, todos os instrumentos estejam afinados, que todos estudem os seus instrumentos, se aperfeiçoem nos seus instrumentos, para que todos juntos formem uma orquestra magnífica. Então, as colocações que são feitas aqui são muito bonitas, muito poéticas. Embora cientificamente a maioria delas estejam completamente superadas. Nós vamos ver aqui no livro um comentário, uma nota com o comentário do Herculano Pires. Né? Dentro daquilo que nós falamos, o Herculano Pires também coloca. Então, eu vou ler para encerrar essa nota do Herculano Pires. Fazem-se críticas indevidas a Kardec no tocante à teoria da Lua,
mas este capítulo foi tirado de comunicações de Galileu dadas na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas através da psicografia do astrônomo Camille Flammarion. Então nós vimos que essa psicografia se deu entre 1862 e 1863. Kardec adverte tratar-se apenas de uma teoria que, embora original e com aspecto científico, ainda não fora confirmada. O Kardec deixa isso bem claro aqui no livro. Registra por ser a única na época a dar uma possível explicação do fenômeno de rotação lunar. Seu critério é justo e não implica endosso de sua parte a essa ideia errônea. As comunicações mediúnicas, mormente, quer dizer, principalmente sobre questões científicas, não podem ser aceitas sem comprovações. Os espíritos são homens desencarnados e estão muitas vezes apegados a teorias que elaboraram na vida terrena. O mesmo se dá com a teoria da incrustação para a formação da Terra, hoje evidentemente absurda, mas na época aceita por muitos estudiosos. Kardec as menciona como informação sobre ideias da época, mas sem admiti-las como comprovadas. Então a gente tem que ver como ideias da época. E vamos lembrar como o Chico coloca, como o Wagner Gomes da Paixão nos traz esta informação de que o Chico colocou que Camille Flammarion é o espírito do Galileu Galilei reencarnado, portanto a psicografia foi uma questão anímica, foi uma colocação anímica do Camille Flammarion, por isso ideias e colocações do Galileu Galilei da época, né, que Galileu Galilei existiu, portanto, lembranças do Camille Flammarion da sua existência como Galileu Galilei. Então nós temos muito para estudar, temos muito para aprender, não tira a beleza e não tira a importância da psicografia, como nós falamos, a gente precisa estudar e entender que o animismo faz parte. Galileu Galilei, o Camille Flammarion estava com 20 anos nessa época, começando o seu trabalho como médium na Sociedade Parisiense, muito normal uma colocação anímica. Então, a gente tem que entender que todo médium começa assim com animismo, com lembranças passadas, de suas existências passadas que ele traz. Não é mistificação, ele não está ali enganando ninguém, ele acha que é um outro espírito, ele não sabe, não percebe que aquele espírito é ele mesmo em vidas passadas. Como o Camille Flammarion nunca soube, enquanto estava vivo, que na vida passada ele tinha sido o Galileu Galilei. No nosso próximo capítulo, nós vamos estudar esboço geológico da Terra. Até lá!